Clara, até amanhã. Até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. 17:02. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Está no ar, Esporte em Debate até às 19h30, com muita informação, opinião e debate. E a sua participação sempre fundamental. Participe do Fala Galera. Matheus Sarará tá de saída do Guarani. Volante vai fazer falta? Opine. 971021493. 971021493. Marcelo Fernandes acertaria em escalar Bruno Lopes no lugar de Luiz Felipe. Essa é uma possibilidade para enfrentar o Itabaiana. Partida marcada para sábado às 5 da tarde. Qual é a sua opinião, hein? Opine. 971021493. 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Guarani anunciou agora há pouco a saída de Matheus Sarará, equipe detentora dos direitos econômicos do volante, o Santa Clara de Portugal, solicitou o encerramento antecipado do empréstimo do atleta. Sarará se despede do Brinco com 22 partidas disputadas entre Paulista e Série C. Na penúltima atividade antes da partida contra o ABC, Matheus Costa testou uma equipe mais ofensiva. Treinador avalia alternativas para a partida deste sábado e pode escalar Dentinho na equipe titular, além de Rafael, que volta de suspensão na zaga. Vitória contra o ABC no próximo sábado pode colocar o Guarani no G8 pela primeira vez na Série C. Para entrar no grupo de classificação, Bugre precisa vencer e torcer por tropeços de outros 3 times. Saída para a Europa esfria e João Vitor seguirá no Guarani. Atacante estava negociando com o Riga da Letônia, mas o atraso na emissão do passaporte europeu fez o clube recuar nas tratativas. Destaque do portal Carlos Batista. Cicinho assume liderança como garçom do Brinco de Ouro. Veja números lá no portal carlosbatista.com.br. Pautas da Ponte. Maguinho e Jean Dias entram com ação judicial
contra a Ponte Preta por falta de pagamentos. Atacante cobra 795 mil da Macaca. Já Maguinho cobra 2.892 mil reais. Marcelo Fernandes ensaia a Ponte com 3 atacantes para a partida diante do Itabaiana. Novo treinador testou Bruno Lopes no lugar do suspenso Luiz Felipe e deve levar a campo a equipe no sistema tático 4-3-3. Ponte depende apenas de uma vitória simples contra a equipe sergipana para garantir matematicamente a classificação à segunda fase. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Após saída, Valentim deixa recado para a torcida e elenco. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Capivariano, um dos caçulas do Paulistão 2026 e Figueirense fecharam uma espécie de empréstimo do técnico Hélio Cizenando. O treinador foi liberado pelo Capivariano para comandar o Figueira nas 3 últimas rodadas da Série C. E depois ele retorna ao clube paulista para o planejamento de olho na próxima temporada. Como o Capivariano está sem calendário desde o título da Série A2 do Paulista em abril, o treinador já tinha sido repassado ao Pouso Alegre, onde não conseguiu a classificação ao mata-mata da Série D. Pauta 2. Diretor do Corinthians detonou a saída de Cauê Furquim para o Bahia. Carlos Roberto Aríquio criticou a postura de representantes do jogador e do clube do Nordeste. Pego de surpresa nesta quinta-feira, o clube paulista trata como oportunista a postura dos representantes do jogador do grupo City, controlador do Bahia. Abre aspas. Ele tinha um dos maiores salários da categoria sub-17 e mais 2 anos e meio de contrato pela frente. Foram oportunistas. Chamamos para aumentar o salário e eles só nos enrolaram. Fecha aspas. Comentou Carlos Roberto Aríquio. Pauta 3. Manchester City recusa 441,6 milhões por Savinho. 441,6 milhões de reais. E Tottenham promete nova investida. Clube de Londres ofereceu 70 milhões de euros pelo atacante brasileiro, mas time de Pep Guardiola não aceitou o negócio. Apenas 6 jogadores superaram a cifra nesta janela. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. 17:09, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera. Sarará de saída, volante vai fazer falta? Qualquer jogador que de alguma maneira ajuda, faz falta. Principalmente nesse final de primeira fase e provável início da segunda fase. Portanto, não é titular, mas faz falta sim. Marcelo Fernandes acertaria em escalar Bruno Lopes no lugar de Luiz Felipe? Sim, acerta. O Bruno Lopes está merecendo para ontem uma oportunidade no time titular. Batista.
17:10, Pedro Piscinato. E o seu destaque inicial. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde para todo mundo que está ligado no Esporte em Debate. Pelo lado do Guarani, o destaque é a saída do Matheus Sarará. O Santa Clara, a equipe de Portugal que detém os direitos econômicos do volante, solicitou a rescisão antecipada de contrato com o empréstimo do Bugre e o jogador não atua mais pelo Guarani. Pelo lado da Ponte Preta, Maguinho e Jean Dias, 2-3 dias após terem a rescisão confirmada com a Ponte Preta, entram na justiça. O atacante cobra cerca de 700 mil da Ponte Preta e o Maguinho cobra cerca de 2.800.000 reais da Macaca. Breno Beretta e o seu destaque inicial. Alô, bebê, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você, boa tarde também, boa tarde pra quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, falando do destaques do mercado da bola, né? O Bahia, ele pagou a multa rescisória, um jovem atacante do Corinthians, 16 anos de idade, jogador que tem muito futuro. Ele se chama Cauê Furquim, 14 milhões de reais. É o novo jogador do Bahia. E o Bahia também está acertando a contratação do João Paulo, goleiro do Santos. Ele vinha ficando no banco de reservas e agora vai disputar a posição no tricolor da Boa Terra, Batista. 17:12 está no ar, Esporte em Debate, mesa de áudio Elton Grimaldi. Aê! Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui no estúdio digital e manda para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, é o seguinte, hein? Hoje tem sorteio, ingressos para o jogo da Ponte contra o Itabaiana. Já já você saberá o que fazer para concorrer a 10 ingressos, não são pares, são ingressos individuais para cadeiras vitalícias no Estádio Majestoso. Já já você saberá. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos em instantes. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. A
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Carlos Batista. 17 hoje até 19h30. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi, você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bom, é o seguinte, você que quer assistir de graça o jogo da Ponte com Itabaiana, sábado, 5 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli, setor de vitalícias. Você vai entrar agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, é no YouTube, tá? Entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem uma senha e tem também um número de WhatsApp. Essa senha e o número de WhatsApp estão fixados lá no chat, no topo da página. Pegue o número de WhatsApp e a senha e mande o seu nome completo, o seu CPF e também a senha. 3 coisas: nome completo, CPF e senha. Por que é importante mandar o CPF? Porque o sorteio é eletrônico. 2 CPFs iguais não podem participar. Automaticamente um será eliminado. Então só participa um CPF exclusivo. Então mande a sua participação
Daqui a pouco, em algum momento desse programa, eu vou fazer o sorteio de 10 ingressos. Não são pares, são 10 ganhadores. E o ganhador vai retirar o ingresso lá na loja da Macaca, a loja 1900. Então, no dia do jogo, até 10 minutos antes do início do jogo, o jogo está marcado para 5 da tarde. Então, até umas 4h50 da tarde, você tem que retirar o ingresso. O ganhador chega lá, leva um documento que contém o CPF e diga que foi retirar o ingresso que ganhou da Rádio Bandeirantes. Tem uma relação com o nome e o CPF de todos os 10 ganhadores. Participe e boa sorte para você. 17h21, ouvinte mandando para cá mensagens. 97102-1493. Responda sobre os temas do dia, tá? Respostas sobre as enquetes do dia. Será muito bem-vinda a sua participação, mas responda sobre as enquetes. Matheus Sarará está de saída do Guarani. Volante vai fazer falta? Qual é a sua opinião a respeito deste tema? 97102-1493. 97102-1493. E o Marcelo Fernandes acertaria em escalar Bruno Lopes no lugar de Luiz Felipe. Luiz Felipe está suspenso, não joga, e aí o técnico está pensando em colocar no lugar de um volante um atacante. Ele acerta? Qual é a sua opinião? 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações, tá bom? Vamos falar do Guarani, chegando no ar da Bandeirantes, Pedro Piscinato. Alô, Pedrão, diz aí. Então, Batista, a principal novidade no Guarani nesta quinta-feira é a saída de Matheus Sarará. O Guarani informou via site, via nota oficial, que o atleta que pertence ao Santa Clara de Portugal, o time de Portugal que detém os direitos do atleta, solicitou o encerramento antecipado do contrato de empréstimo que ele tinha com o Guarani, portanto o Sarará não veste mais a camisa do Guarani. Ele chegou no início do ano para a disputa do Campeonato Paulista e até esse momento fez 22 jogos com a camisa do Guarani. Como o Matheus Sarará não veste mais o Guarani, não fica mais à disposição do técnico Matheus Costa, porém, por outro lado, o treinador Bugrino terá como retorno para a próxima partida as voltas de Caio Melo e Rafael. Os dois jogadores do Guarani estavam suspensos na última partida diante do Ipiranga por conta de terem recebido o terceiro cartão amarelo. Cumpriram suspeição e agora ficam à disposição do técnico Matheus Costa. Para essa partida, um provável Guarani tem Andrei no gol, Cicinho na lateral direita, Rafael e Alan Santos como dupla de zaga e Emerson na lateral esquerda, fechando essa primeira linha. No meio de campo tem o Kelvin, titular absoluto, e aí uma dúvida entre Caio Melo ou Isaac. Como o Caio Melo estava suspenso, o Isaac entrou, fez gol, então pode ser aí que implantou uma dúvida na cabeça do treinador Matheus Costa sobre quem jogará essa próxima partida. E claro, Diego Torres armando o time. Lá na frente, mais uma dúvida. O Dentinho foi mais um jogador que entrou bem nessa última partida e ele disputa uma vaga com o Cauã Jesus. Do outro lado, na outra ponta, tem o Mirandinha e na frente, é claro, o Bruno Santos, o Brunão. Na manhã de hoje, antes do treinamento, o Cicinho concedeu entrevista coletiva e ele falou um pouco sobre como está o elenco do Guarani, sobre como está o grupo de jogadores visando uma classificação à próxima fase. A gente está bem focado, mas a gente sabe que tem que ser passo a passo. Não adianta a gente pensar nos 3 jogos se a gente não ganhar o próximo, entendeu? Então, a gente está bem focado nesse
nesse próximo jogo que a gente tem para jogar. Sabe que a importância da vitória para a gente, então a gente vai lá para tentar conseguir pontos lá importante, e depois a gente tem um jogo em casa. Então tá todo mundo nessa direção, nesse foco, que o mais importante é o próximo jogo, que a gente precisa pontuar e conseguir o nosso objetivo. O Cicinho também falou, ele que deu uma assistência no Derby 210, deu assistência para o gol do Mirandinha, também deu uma assistência na última partida contra o Ipiranga para o gol do Diego Torres. Ele falou um pouco sobre o clima do Derby, sobre o empate no Clássico fora de casa, se essa situação, se esse cenário ajuda o Guarani a buscar a classificação à próxima fase. Eu acredito que lá foi um jogo importante, é um clássico, e a gente foi atrás de conseguir pontos e trouxemos um ponto para casa. E o jogo que fizemos foi um jogo muito consistente, poderíamos ter vencido o jogo lá. Eu acredito que foi de extrema importância, deu mais um ânimo para a equipe, e eu acredito que se a gente continuar nessa linha, a gente vai conseguir a classificação. E o Cicinho também, um dos jogadores mais experientes desse elenco do Guarani, falou um pouco sobre como ele pode contribuir com a experiência dele para esse elenco de jogadores do Bugre. Eu tento ajudar o máximo possível. Nossa equipe é uma equipe muito boa, de jogadores que gostam de trabalhar, de jogadores dedicados. Você vê o nosso dia a dia, é um dia a dia muito, muito bom, muito agradável de se treinar, de conviver, sabe? Então, são jogadores que estão focados no mesmo objetivo, e eu acredito que isso vai nos ajudar muito. E eu estou podendo contribuir com o que eu posso, conversando com alguns, para que a gente possa estar sempre muito bem entrosado, é um final muito importante para a gente, para que a gente possa conseguir a nossa classificação. E o Cicinho, é claro que será titular mais uma vez nessa equipe do Guarani na partida de sábado diante do ABC. Partida muito importante para o Guarani, que, como você destacou no início, Batista, pode garantir uma vaga no G8 da competição. É claro, o Guarani precisa vencer o ABC e precisa também torcer por uma combinação de resultados. Ou uma derrota do Brusque para o Londrina, também torcer para o CSA perder ou empatar do Ituano, o Confiança não vencer o Floresta e o Ipiranga aí também não vencer o Botafogo. Dessas 4 opções, 3 dessas pelo menos precisam acontecer, e é claro, o Guarani vencer o ABC para o Bugre conseguir entrar no G8 da competição. E vocês falaram do João Vitor também, ele que tinha uma negociação avançada com o time da Letônia, porém por uma demora na emissão do passaporte do jogador, ele acabou ficando, e com a chegada do Matheus Costa recentemente, ele reavaliará o jogador, vai ver se ele pode contar ainda com o atleta para essa reta final de Série C. Batista, só antes de finalizar, hoje seria aniversário de Carlos Alberto Silva, treinador do time campeão do Guarani de 1978, ele que faleceu em 2017 e hoje completaria 86 anos. E o Breno Beretta, ainda na sua primeira passagem aqui pela Band, ele, no aniversário de centenário do Guarani, lá em 2011, 2 de abril de 2011, ele bateu um papo com o Carlos Alberto Silva e também com o Amoroso. A gente separou um trechinho e vamos conferir agora. Eu mandei no WhatsApp. Tivemos aí um pequeno problema, né? Mas já vamos recuperar aqui o Carlos Alberto Silva, que hoje está completando aniversário. Até o Breno Beretta, na tela da Band, no programa Os Donos da Bola hoje, fez o link na frente da estátua do Carlos Alberto Silva, que merecidamente ganhou essa estátua no Estádio Brinco de Ouro. Claro, evidente, né, que o Carlos Alberto Silva ganhou a estátua porque é o ídolo. Vários clubes têm como o maior ídolo o jogador. No caso do Guarani, o Guarani teve vários grandes ídolos. Careca, Zenon, Amoroso, mais recentemente Luizão. Mas nenhum é mais ídolo do que o Carlos Alberto Silva, que pegou um time completamente desacreditado em 1978. Tem aquele episódio que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, onde a imprensa local chamou de ataque de palhaços, né, Careca e Bozó, e aí
Guarani meteu 3 no Internacional e ganhou o título de 78 contra a equipe do Palmeiras no Brinco de Ouro. Ontem completou 47 anos da conquista do título. Um feito inédito e tão raro que até hoje nenhum clube do interior do Brasil conseguiu se igualar ao Guarani. Então, por esse motivo, o Carlos Alberto Silva é o maior ídolo do Brinco de Ouro, o maior ídolo do Guarani Futebol Clube em todos os tempos. Bem, assim que tiver, já tá ok. Então, vamos acompanhar a reportagem do Breno Beretta com o Carlos Alberto Silva. Uma das maiores emoções que eu tive na minha vida. Não esperava que isso pudesse acontecer, mas ela é muito importante porque é o reconhecimento que uma coletividade pode oferecer a um profissional. Até comentando com ele que olhando o brinco, né, falar assim, é grande esse campo, hein? E que eu não fiz aquele gol contra o Santos, que eu atravessei o meio do campo, praticamente atrás ainda da linha do meio do campo, e fazendo aquele gol que abriu as portas do futebol brasileiro e futebol mundial para mim. Poder ter sido treinado pelo professor Carlos Alberto, né, ele poder ter revelado aí para o mundo amoroso Luizão naquele campeonato brasileiro, isso aí não tem preço. Poder estar participando da festa do centenário ao lado dele é uma alegria imensa poder estar aqui junto com essa grande figura do nosso futebol mundial, não só brasileiro. E aí o Amoroso, né? Falou por último, o Amoroso, e foi treinado pelo Carlos Alberto Silva naquele time que tinha Amoroso e Luizão. E o Carlos Alberto Silva, que foi campeão brasileiro em 78, revelou nada mais, nada menos do que Amoroso e Luizão. Então veja só a importância do Carlos Alberto Silva no estádio Brinco de Ouro. E o gol citado pelo Amoroso foi o gol que ele marcou contra o Santos. Edinho, o filho do rei, era o goleiro do Santos e o Amoroso arrancou com a bola a partir do meio de campo, foi passando por todo mundo e marcou o gol. O Amoroso, certa feita, estava numa palestra comigo na Bocha, aqui em Campinas, e tinha lá um programa chamado Papo de Craque. Eu era o apresentador e sempre levava um grande jogador. Nesse dia estava lá um Amoroso e eu fiz a pergunta: qual o gol mais bonito da carreira do Amoroso? Amoroso jogou em grandes times. Além do Guarani, jogou no Flamengo, foi artilheiro na Alemanha, Borussia Dortmund. Foi artilheiro em tudo quanto é lugar que passou. Japão, enfim. Ficaria aqui meia hora falando do Amoroso. Mas o Amoroso disse naquele dia que o gol mais bonito que ele marcou na carreira foi esse, contra a equipe do Santos. Ele arrancou do meio campo e fez o gol no Edinho, filho do Pelé. Então, dois ícones fantásticos do time do Guarani. Carlos Alberto Silva, que foi entrevistado pelo Breno Beretta em 2011 no centenário do Guarani, e Amoroso, grande craque, excesso de talento, qualidade técnica, gols, artilheiro, centroavante e também excesso de humanidade, né? Um cara que tem um coração imenso. Oi, Breno. Aliás, tem um detalhe muito importante, né? O Carlos Alberto Silva, ele esteve no Guarani como treinador em quatro oportunidades, né? Em 78 foi a primeira vez, em 84 a segunda vez, em 94 ele chegou pela terceira vez e a quarta vez ele chegou em 1999. E um detalhe interessante, né? Ele até contava nas entrevistas, eu acompanhei uma entrevista da TV Cultura que ele deu, quando ele chegou no Guarani em 78, que ele começou no Rio Preto em 71, depois foi para a Ferroviária e veio para o Guarani da Caldense. Quando ele chegou, o presidente, o Ricardo Schuff, estava esperando ele lá no Queijo, na sede administrativa, e a imprensa, ele conta que estava toda ali na parte de fora do Brinco, ele passou, deu bom dia, subiu, assinou o contrato, saiu novamente. Aí quando saiu o presidente, eles perguntaram:
Mas cadê o treinador? Ué, já passou por vocês, já assinou o contrato e já foi embora. Aquela época não tinha internet, então acho que o pessoal nem sabia quem era Carlos Alberto Silva, que estava chegando no Guarani para fazer tanta história, né? É uma história realmente fantástica, né? Completamente desconhecido e conseguiu um feito extraordinário. Outro treinador que também aconteceu isso foi o Carlos Gainetti. Chegou mais ou menos desse tipo, completamente desconhecido, um sinal gigantesco de interrogação em cima da cabeça dele, e ele levou o time do Guarani, 86, decisão que terminou em fevereiro de 87, contra a equipe do São Paulo. O Guarani não foi campeão, perdeu, todo mundo conhece a história daquela decisão contra o São Paulo, o pênalti mais pênalti da história do futebol brasileiro, em cima do João Paulo, o interminável. E o jogo, Careca marcou no finalzinho da prorrogação e nos pênaltis o São Paulo foi o campeão. Mas o Carlos Gainetti quase repetiu o feito do Carlos Alberto Silva. Ô Pedro Piscinato, para o CH comentar, tem um provável time aí do Guarani para enfrentar o ABC? Tem sim, Batista. A base, o time que vinha jogando não deve mudar muito, então deve ter Andrei no gol, Cicinho na lateral direita, Rafael voltando de suspensão ao lado de Alan Santos e Emerson na lateral esquerda, fechando essa primeira linha. Kelvin titular absoluto como o primeiro volante, e ali como segundo volante tem a dúvida, o Caio Melo, que vinha jogando, ou Isaac, que entrou na última partida diante do Ipiranga e acabou fazendo gol. Essa é uma dúvida para o técnico Matheus Costa. Mais à frente o Diego Torres armando o time, isso é incontestável. E lá no ataque mais uma dúvida, o Dentinho entrou bem na sua estreia diante do Ipiranga, é um jogador que agrada o estilo de jogo ao técnico Matheus Costa, foi um pedido inclusive do treinador. Então tem essa dúvida entre Dentinho ou Cauã Jesus. Do outro lado, na outra ponta, o Mirandinha, titular absoluto também, e de centroavante o Brunão. Então esse time aí do Guarani com duas dúvidas, no meio de campo, ali na posição de segundo volante, entre o Caio Melo e o Isaac, e numa ponta entre Dentinho e Cauã Jesus. Bom, eu quero ouvir o CH, mas antes tem um recado importante para você. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. E aí é só preparar do seu jeito, pode ser assada, frita ou cozida mesmo. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como o presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes! Bom, CH, e aí esse esboço de time, qual é a sua opinião? Como é que o Guarani vai para enfrentar o ABC? ABC, diria o Rei Pelé em CH.
Batista, eu, pela sensibilidade, pelo que conheço do Matheus, eu acho que ele vai com 3 atacantes. É um palpite. E também, duas coisas aconteceram que me indicam que ele não deve mexer em algo que funcionou na última partida. A primeira foi o Isaac ali como uma espécie de meia por dentro, né? Outra coisa que funcionou muito foi o Dentinho na frente. Então eu deixaria o Caio Melo no banco e também o Cauã Jesus no banco. É isso que eu faria. Zaga não mexo nada, volta o Rafael para jogar com o Alan Dias, Cicinho e Emerson, não tem nenhum segredo. Kelvin como primeiro volante, Isaac e Torres na frente, Mirandinha ou Dentinho, Brunão e Mirandinha. Eu acho que tem que ser esse time. Agora, o que ele vai fazer, eu não tenho ideia, Batista. Ele pode, por exemplo, colocar mais um no meio, fazer um 4-4-2, colocando o Caio Melo de começo. Aí, a posição do Isaac tem a impressão que muda. Por isso que eu não faria isso. Mas como o treinador está muito no começo do seu trabalho, Batista, a gente está conhecendo ainda como é que pensa o Matheus, eu acho que existem essas duas possibilidades. Não deve fugir disso. Bom, o Guarani enfrenta o ABC, transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Leandro Borges estará no comando, 19 horas e 30 minutos. 17h41, eu vou para o intervalo e volto já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Tá na hora de voltar a ser o cara que surpreende. Cansado, sem desejo ou inseguro no momento H? A Clínica Prime Man resolve isso com tecnologia, tratamentos avançados e total sigilo. Volte a ter prazer, potência e confiança. Mande agora um WhatsApp para 19 99787 7603. Anota aí, 19 99787 7603. Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Palmeiras e Universitário do Peru. Logo mais 9h30 da noite no Estádio Monumental de Lima. Palco escolhido para o jogo de logo mais. Aliás, será o palco da grande decisão da Libertadores da América deste ano. O Palmeiras, que teve a melhor campanha na primeira fase, deve entrar em campo com o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Micael, Bruno Fux e Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício, Facundo Torres, Sousa e Vitor Roque, a equipe portuguesa Abel Ferreira.
Já o Universitário do Jorge Fossati, o treinador argentino com Britos no gol, Polo, Corzo, Riveros e Di Benedetto, Carabalí, Pérez, Guedes, Ureia e Concha, Flores e Valera. Apita o jogo no Estádio Monumental. O árbitro Facundo Tedio, da Argentina, árbitro de Copa do Mundo, será o encarregado do apito. Então, logo mais, 9h30, o Palmeiras, pela Libertadores, oitavas de final, jogo de ida, encara o Universitário do Peru. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h46, hoje até 19h30. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas, que tem uma linha completa de especiarias, temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos prontos, tem temperos que tem realmente possibilidade de deixar as suas carnes, aves e peixes muito mais gostosas, muito mais saborosas. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Tem combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Muito legal, agora ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Em 2 jogadores a Ponte deve quase 3 milhões, é isso? Então, assim, ou o contrato foi feito muito mal, pagando um salário muito alto para esse pessoal, ou esses 2 jogadores não recebem há muito tempo, né? Não recebe fundo de garantia, não recebe nada, porque não é possível dever 3 milhões para 2 jogadores. Olha, eu espero que muito breve acabe isso, sabe? Porque essa administração não dá mais, não. Abraço, Júnior Fernandes. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Com relação ao Maguinho, 2 meses de salário, 230. Saldo de salário, 7 dias, 28 mil. 13º salário proporcional, 2025, 7 de 12, né? Então, 7 de 12 meses proporcional, 70 mil reais. Férias de 2025, 1/3 do constitucional, 7 de 12, 93.333. FGTS, 67.200.
Auxílio moradia, que a Ponte também não pagou, 15 mil. Multa, artigo 477 da CLT, 120 mil reais. Cláusula compensatória desportiva, 1.892.000 reais. Honorários de sucumbência, 15% sobre a condenação, 377.329. Esses são os valores pleiteados pela ação do Maguinho. Com relação ao Jean Dias, salário CLT, 113.333. 13º salário proporcional, 7 de 12. 29.166. 1/3 de férias proporcionais de 2025, 7 de 12. 9.722. FGTS, 18.300. Multa do FGTS, 40%, 7.333. Direitos de imagem, 113.333. Luvas, que é aquele prêmio quando o jogador é contratado, 50 mil. A Ponte não pagou. Cláusula compensatória desportiva, 135 mil. Multa do artigo 477 da CLT, 50 mil. Lucro cessante, ou seja, a imagem, 135 mil. Honorários de sucumbência, 15% sobre a condenação, R$ 104.908. Esses são os valores pleiteados, portanto, pelo Jean Dias. Processo movido pelo lateral Maguinho. Portanto, Maguinho, um total de R$ 2.892.863. A ação tramita na 12ª Vara do Trabalho de Campinas. Então, o ouvinte questionou com relação aos valores, muito tempo de contrato mal feito, mas, na verdade, é uma reivindicação de acordo com a lei trabalhista. No caso do Jean Dias, o processo foi protocolado no dia 8 de agosto de 2025, cobrando R$ 795.297. E a ação tramita na 5ª Vara do Trabalho de Campinas. Portanto, CLT mais direito de imagem, 3 meses de auxílio moradia, maio, junho e julho, ou seja, os 3 meses, além de 4 meses de FGTS, metade das luvas, férias e 13º salários proporcional. Jogador tinha vencimento de 100 mil por mês em Campinas e desta maneira está cobrando aí na justiça esses valores, mais um pepino, como se diz na gíria, para a Ponte resolver. Ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. O Batista, já dizia Tião Carreiro, dinheiro emprestado é um grande perigo. A gente perde o dinheiro e também perde o amigo. Agora, jogador emprestado é um grande perigo também, né? Já é o 3º. Bilu, Natan, agora o Sarará. Meu Deus do céu, eu queria ter time pobre um dia na vida, porque ter todo dia tá difícil, né? Mas vai fazer falta sim, principalmente nessa reta final aí, que tudo ajuda, né? Um grande abraço a todos. Um abraço, muito obrigado. Ele pertence ao Santa Clara, o Matheus Sarará, e tinha uma cláusula, contrato até 31 de dezembro, mas tinha uma cláusula com liberação imediata. Guarani não recebe nada e teve que liberar o atleta porque o clube dele de Portugal requisitou o jogador
Acredito até que para jogar, porque está começando a temporada europeia e até já fez um jogo no campeonato, está na primeira divisão. O Santa Clara jogou uma partida e perdeu. E agora, provavelmente, vai poder contar com o Sarará para a sequência do campeonato. Então tinha cláusula, o Guarani não tinha o que fazer, porque aceitou essa cláusula para trazer o jogador. Então o Matheus Sarará não vai vestir mais a camisa do Guarani. E só uma colocação aqui importante, agora há pouco nós falávamos aqui da estátua do Carlos Alberto Silva no Brinco de Ouro. A estátua foi confeccionada por torcedores do Guarani. O clube não teve nada a ver com o negócio. Foi feita uma vaquinha de torcedores para custear o valor da obra. E aí, portanto, né, o Carlos Alberto Silva ganhou a estátua no estádio Brinco de Ouro por determinação, por vontade, por desejo da torcida do Guarani. Não teve, portanto, a participação do clube no custo dessa obra, dessa estátua, do busto do Carlos Alberto Silva. 17h56. Ouvinte continua mandando mensagens de áudio. Agora mensagens de texto. Boa tarde, seu Tigrão. As sucumbenciais era de 10%. Agora mudou para 15%. Os jogadores é que devem pagar a multa. A ponte por abandono. Carlos do Jardim do Lago. Olha, quem determina o valor da sucumbência é o juiz que vai julgar a causa. Os 15% estão sendo pedidos na inicial. É isso que está acontecendo. A pergunta é para o Tigrão, mas como o Tigrão não está no programa, ele não tem como responder e eu estou respondendo. E aí o juiz que julgar o caso vai fixar a sucumbência, que pode ser 5%, pode ser 10%, pode ser 15%, pode ser mais de 15%. Normalmente fica entre 5% e 10%, mas é o juiz que determina qual é o valor da sucumbência, tá bom? Ô Carlos, abraço para você, muito obrigado. Boa tarde, diz aqui, nossa metade da Série C. Não, interpretando corretamente o texto do Adriano Braga. Nossa, metade da Série C tem que perder e o time do Guarani ganhar para os caras entrar no G8. É que foi no começo do programa, né? E eu coloquei aqui o que é que o Guarani tem que fazer para conseguir a classificação. E o Adriano está dizendo, acredita em milagre? Parabéns. Agora no Português Real já era, não dá mais em 2026, tem mais. Abraço, Adriano. Olha, é o seguinte, o Guarani está a 1 ponto do G8. Para continuar com chances, tem que ganhar do ABC. Se perder do ABC, concordo contigo, aí já era. E também pode ser que o Guarani não precise das 3 vitórias. Tem que ganhar 3 jogos. Pode ser que ele consiga a classificação com 2 vitórias e um empate. 27 pontos. Ano passado o Remo se classificou com 26. E tudo indica a projeção, muda a cada rodada, mas ao término desta rodada, a projeção é de 26 pontos também em 2025. Então não dá para colocar dessa maneira, olha, já era, tem que esperar o campeonato acabar. Enquanto tiver chance, o Guarani tem que lutar por esta chance dentro da competição. Há 30 anos,
a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse agora cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Bandeirantes. 18:01, informações da Ponte Preta. Macaca pega o Itabaiana do Gilson Kleina. Partida marcada para sábado, 5 da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes com Roger Williams. E também na tela da Band, partida marcada para o estádio Moisés Lucarelli. Informações da Macaca. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, você me perguntava agora há pouco, né, até quando iria o contrato do Jean Dias e também do Maguinho. Do Jean Dias iria até o final de outubro, porque a Série C acaba nesse mês de outubro de 2025. Então o Jean Dias iria até o final dessa temporada. E do Maguinho iria até o final da temporada do ano que vem, até o final de 2026. O Maguinho, como você disse agora há pouco, cobrando cerca de 2.892.000 reais da Ponte na Justiça, e o Jean Dias cobrando 795 mil reais da Macaca também na Justiça. Antes da gente falar do time da Ponte que vai enfrentar um jogo difícil contra a Itabaiana do Gilson Kleina no próximo sábado às 5 da tarde, até porque a Itabaiana venceu na última rodada, saiu da zona de rebaixamento e está lutando contra o rebaixamento, a gente vai acompanhar a primeira entrevista do Alberto Valentim no América Mineiro. E lá ele explica os motivos de ter acertado com o América e fala também da saída da Ponte Preta. Inicialmente ele falando sobre a chegada no América. Vamos acompanhar. Momento onde a gente tem que trabalhar mais. Ontem foi uma conversa rápida com os atletas antes do primeiro treino. Todos estão cientes de que cada um precisa dar um pouco mais em todos os aspectos, para que nós melhoremos a nossa classificação. Isso tem que ser tudo de verdade, na prática, com muita entrega, com muito sacrifício, entendendo bem os porquês que as coisas não aconteceram, não aconteceu até hoje, de uma classificação melhor, onde o clube merece, onde o elenco pode dar mais, e se entregar para que no final nós possamos colher aquilo que nós queremos para essa temporada final. Alberto, boa tarde. Vinícius Silveira da Rádio 98 FM. Bem-vindo ao América. Obrigado. Você teve uma temporada muito boa com a Ponte Preta nesses primeiros meses do ano, né? E acabou deixando a Ponte Preta. Fala-se muito sobre questões internas do clube e tudo mais, mas eu queria saber como é que foi essa conversa, o que a diretoria do América apresentou para você, para te convencer a assumir o América, numa condição tanto quanto adversa, né? Muito aquém daquilo que o América planejou, mas você vem de um bom trabalho na Série C para pegar o América numa situação tanto quanto desconfortável. Qual que foi a conversa, qual que foi a palavra com a diretoria do América nessa negociação que terminou com você chegando aqui ao CT Lana Drummond? Bom, a primeira coisa, a coisa mais importante foi, você lembrou bem, um campeonato
muito bom que nós estávamos fazendo lá. Já tínhamos feito um Campeonato Paulista também muito bom. E o motivo maior para que eu viesse para cá foi o meu desejo de trabalhar um dia aqui em Minas, de trabalhar aqui no América. E esse foi o ponto, porque eu sei que surgiram outras... eu estava saindo de lá por alguns problemas que a Ponte hoje vive, mas não foi esse o fator mais importante, primordial para que eu viesse para cá. Repito, pelo sonho de trabalhar aqui, eu sou... Algumas pessoas não sabem, a minha carreira dentro do futebol começou aqui no América, ainda como atleta juvenil, e fazer parte hoje desse recomeço. Eu já falei até no início do ano na Ponte, né, em outra oportunidade, de um recomeço meu também de carreira, de uma retomada, e aqui serve muito para um recomeço de campeonato nosso. Nós temos aí muitos jogos para que nós mudemos essa tabela, para que nós consigamos melhorar mesmo na prática aquilo que a gente quer. Isso que foi o ponto importantíssimo para a minha vinda, para a nossa conversa, para nós termos batido o martelo para que hoje eu estivesse aqui para falar com vocês. Bom, o Alberto Valentim também deixou um recado nas redes sociais e quem está nos acompanhando no YouTube vai poder ver esse recado. Ele colocou uma foto dele com a camisa da Ponte. Foi no primeiro derby essa foto, ele saindo do ônibus, que a Ponte Preta venceu no Campeonato Paulista. E depois ele escreve o seguinte: muito obrigado por tudo que passamos juntos aqui. Meus agradecimentos aos torcedores, presidente Marco Eberlin, juntamente com toda a diretoria, comissão técnica e grupo de guerreiros de verdade. E o de verdade está em caixa alta. Ao clube e à imensa torcida da Macaca, parabéns pelos 125 anos de história. Estarei na torcida para que no final do ano o principal objetivo seja cumprido. Guerreiros continuem muito fortes em busca do acesso. Vocês merecem. Agora, Batista, só para completar, eu não sei se você e o CH querem falar, né, a respeito do que disse o Alberto Valentim. Ele foi muito cordial com a Ponte Preta, em nenhum momento ele expôs a situação financeira, até mesmo na entrevista coletiva. Ele até respondendo falou que o motivo não foi a parte financeira para ele sair da Ponte. A gente sabe que foi, claro que foi. Eu até converso com pessoas próximas ao Valentim, se não tivesse 3 meses de salários atrasados com a comissão técnica, ele não teria largado o barco para conquistar um acesso e assumir o América, que corre risco de rebaixamento na Série B. É claro que foi essa situação. E para completar, o Maguinho foi pro América junto com ele e o Jean Dias foi pro Atlético Goianiense, Batista. Olha, eu tenho uma informação de que o Alberto Valentim foi ganhando 3 vezes mais no América do que o que ele ganhava na Ponte. É muito difícil um profissional do mercado do futebol rejeitar uma oferta de trabalho ganhando 3 vezes mais do que ele ganhava na Ponte. E convenhamos, ele vinha sendo muito criticado. Na minha visão, injustamente. Mas, todo dia nas redes sociais, a torcida, parte da torcida da Ponte, metendo o cacete no cara. Ele, com relação à pontuação, fazendo uma campanha durante muito tempo, a Ponte foi líder, vice-líder, perdeu a vice-liderança na última rodada com a derrota diante do Botafogo. Há quanto tempo ela vinha na vice-liderança? E a crítica chega. Não tem como essas críticas não chegarem até o treinador. Aí junta a proposta financeira extraordinária com as críticas que ele vinha recebendo. Críticas sistemáticas. E aí o Alberto Valentim me parece que fez o correto. Ou seja, dar sequência na sua carreira. Se não querem ele aqui e ele tem uma proposta para ganhar 3 vezes mais, e o América também pagou a multa rescisória, que era o valor de 3 salários. Como ele tinha 3 salários atrasados, o América pagou o Alberto Valentim, a Ponte,
não tem que pagar nenhum centavo para o Alberto Valentim. Agora, eu concordo contigo. Ele realmente foi cordial, poderia ter relatado os problemas que vinham acontecendo, não relatou. A imagem que ele colocou nas redes sociais é uma imagem muito forte, poderosa, registrada depois de uma vitória num derby. Essa que você está vendo agora no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com a camisa da Ponte. Isso demonstra respeito pela história, pelo brasão da Associação Atlética Ponte Preta. Gostei da atitude dele. E também não esperava outra atitude. Eu conheço o Alberto há muito tempo e ele é um cara de caráter, um cara que sempre teve uma postura digna com todas as equipes por onde ele passou. Então, ele agiu corretamente, é isso mesmo, ele poupou a entidade, porque os homens passam, mas a entidade permanece, a história permanece, e a história representa uma entidade. Não começou ontem. Homens que se dedicaram ao longo da história para que a Ponte tivesse esse nome que ela tem hoje. Então o respeito é pela entidade, o respeito é pela história. E o Alberto Valentim teve isso na postagem e também na foto que ele colocou. E também na entrevista, né? Você ouviu aí parte da entrevista coletiva e ele não, em nenhum momento, colocou a situação da Ponte e o motivo pelo qual ele deixou o time da Ponte. E a CH quer fazer alguma colocação aí sobre o Alberto Valentim ou não? Batista, ele sempre foi um profissional muito sério. Onde passou, ele sempre saiu de portas abertas. Ele fez uma escolha profissional, eu respeito isso. Eu não misturo o que eu critico dentro do campo com a postura e o profissional. O Alberto Valentim sempre foi muito correto com a Ponte. E tudo que ele fez pós-saída, para mim não é surpresa, porque, repito, ele é um cara digno, um bom profissional, trabalhador e principalmente ético, Batista. Seguindo, bebê. Time da Ponte Preta, Batista, amanhã tem mais um treinamento antes do jogo de sábado, importantíssimo, jogo às 5 da tarde, a expectativa de um bom público para a estreia do técnico Marcelo Fernandes no comando da Ponte Preta, até porque se a Ponte vencer esse jogo, estará matematicamente classificada à próxima fase da Série C do Brasileiro. Vai enfrentar a Itabaiana, que é um time, na teoria, mais fraco do que a Ponte, porque está lutando contra o rebaixamento, tem um treinador com muita história no Moisés Lucarelli, que é o Gilson Kleina, só que eles venceram o último jogo e saíram da zona de rebaixamento, vão continuar lutando para ficar fora da zona de rebaixamento. O Marcelo Fernandes vem testando algumas possibilidades ao longo da semana para escalar o time da Ponte e escalar de uma maneira ofensiva, como gosta o torcedor dentro de casa no Majestoso. A provável formação da Ponte, que vem treinando, de Diogo Silva no gol, o Pacheco, que assumiu a posição depois da saída do Maguinho na lateral direita, na zaga o Wanderson e também o Emerson e o Arthur na lateral esquerda. No meio-campo, o Dudu, o Lucas Cândido e também o Elvis na armação das jogadas e lá na frente o Toró junto com o Bruno Lopes e também o Gé. Lembrando que no departamento médico estão Luiz Felipe, volante e lateral direito, e também o Everton Brito. E provavelmente eles ficarão de fora desse jogo importante da Ponte Preta. Agora, tem uma informação quanto a STJD, Batista, até porque 2 jogadores foram julgados. O Léo Oliveira, por aquela expulsão que ele teve no jogo contra o Náutico, ele pegou mais um jogo de suspensão. Então o Léo Oliveira, ele está fora do jogo contra a Itabaiana. Pegou 2 jogos, cumpriu depois do jogo contra o Náutico e agora pegou um segundo jogo. Já o Dudu, que teve uma expulsão contra o Brusque, ele só pegou um jogo de gancho. Como ele já cumpriu, tá liberado para a partida diante da Itabaiana, sábado, 5 da tarde, no Majestoso. Batista. Não dá para trocar a pena do Dudu com o Léo Oliveira?
Infelizmente não dá. Não dá, né? É uma pena realmente, porque o Léo Oliveira, eu estava acreditando que com a mudança de treinador ele pudesse ganhar uma chance como titular nesse jogo, mas com a suspensão ele não estará à disposição de Marcelo Fernandes. Quero ouvir o CH, mas antes, a Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha o presente são vocês. Este ano, a roleta premiada está de volta, com novidades nos prêmios. Nas compras acima de R$ 350, você gira a roleta da sorte e concorre a prêmios sensacionais. Vale compras de até R$ 100 e brindes exclusivos da promoção. Seu cupom deve conter uma das marcas participantes da promoção. São elas: Nakata, Taranto, Ranali, Recrim, KS, KPA, Kit Companhia, Jurid, Perfect e Mobensani. Este é um grande momento para você fazer aquela revisão no carro que você está adiando aí. Não faça isso. É uma questão de segurança. Faça agora. Aproveite esse grande momento da promoção de aniversário para fazer a revisão e garantir o presentão da Rocha Autopeças. Acesse agora rochaautopeças.com.br, confira as regras para participar do Roleta Premiada e encontre a loja mais próxima de você. São 7 lojas. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário da Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 18h14. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Vamos lá pro Fala Galera rapidinho? Vamos lá. Matheus Sarará de saída do Guarani, volante vai fazer falta? Vai, bom jogador. Eu acho que é mais jogador, por exemplo, do que o Cadi, que colocou o Sarará no banco, pelo menos com a comissão técnica anterior. Para mim, bom jogador, para mim é titular, Kelvin e Sarará seria a minha dupla de volantes, né, com o Caio Melo sendo um meia, fechando o quadrado com o Diego Torres, o argentino. Então vai fazer falta sim, respondendo objetivamente, seria melhor que fosse até o final do campeonato. Não deu, paciência, a equipe portuguesa do Santa Clara requisita a antecipação do término do empréstimo, vamos em frente. E agora o Fala Galera da Ponte. Marcelo Fernandes, na condicional, acertaria em escalar Bruno Lopes no lugar de Luiz Felipe? Sim, acertaria. A Ponte precisa ganhar esse jogo. Se não der certo, não der encaixe, com 2 centroavantes, um vai ter que cair um pouquinho para o lado. Ele deve escalar Bruno Lopes e Toró mais abertos, o Gé mais centralizado. Não encaixou, tá perdendo o meio, tal, troca, arruma. Substitui, mexe, troca a plataforma, até porque ele não tem tantas opções assim, né? Então, eu acho que acerta, porque a Ponte tem mais time, né, do que o Itabaiana. Não há dúvida nenhuma. Tem mais time. A classificação mostra isso. A Ponte joga em casa. Mas é o jogo da vida deles, que senão vai cair. Porque o Kleina, que é um cara que conhece tudo de Ponte, conhece até as ex-toceiras, hoje não tem mais toceiras no gramado da Ponte, o gramado tá muito bom, mas ele tinha amizade até com as toceiras, né? Com a Tiririca, hoje não tem mais. E daí? Apanhou
pra caramba até agora. E aí vai escapar do rebaixamento a 3 rodadas do final ganhando da Ponte. Pode ganhar, é do jogo. Mas a Ponte é favorita, tem que partir pra cima pra trucidar. E pra trucidar em casa e ganhar o jogo, consolidar a classificação e depois planejar melhor as 2 rodadas finais, ela tem que ganhar esse jogo e ponto. Então, para ganhar em casa, não adianta muito conservadorismo. Tem que ir para dentro e para cima. É o que eu penso. Portanto, não há nenhum absurdo. Eu escalaria dessa forma. 18h20 para tudo aí, porque o assunto é muito importante. Você sabia que a Desktop está mudando o jogo da internet no Brasil? Aí você pode até me perguntar, né? E a velocidade? Meu amigo, a velocidade já é giga. E o melhor, você escolhe o plano que combina com o seu estilo de vida. Tá trabalhando de casa e precisa de performance total? Vai de Giga Home Office, produtividade lá em cima e a sua carreira voando. Gosta de maratonar séries ou se emocionar com o seu time do coração? O Giga Esportes e Cinema é para você. Grandes histórias e grandes jogos também, tudo no mesmo pacote. Agora, se você é daqueles que não larga o controle, o teclado ou o celular, o Giga Gamer entrega a velocidade e a estabilidade que você precisa. Viu, parceiro? É isso aí. Gamer. Giga Gamer. Você ouviu? Giga Gamer, que entrega a velocidade e a estabilidade que você precisa. E para quem quer internet segura e divertida, para a família inteira, aí tem o Giga Família. Giga Família, com conteúdo adequado para os pequenos e tranquilidade para os pais e responsáveis. Ah, você quer tudo isso junto, num plano só? Bom, então vai de Giga Black. Giga Black é uma experiência exclusiva, completa, sem complicação. E o melhor de tudo, planos a partir de R$ 169,99. Corre lá no site agora, acesse aí desktop.com.br. Repito, desktop.com.br ou então ligue 0800 100 0102. Repito, 0800 100 0102 para assinar. Desktop sempre ao seu lado. Batista. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Não, vocês estavam falando aí depois da entrevista parcial aí do Alberto, e você já falou, o CH já falou, só muito rapidamente para dizer o seguinte: o Alberto é um cara correto, tem uma ficha absolutamente limpa no futebol, seja como jogador de futebol, seja como treinador. Agora, ele fez o que todos fazem, né? Não vamos aqui também agora colocar uma pilha nova na auréola de santo do Alberto Valentim. Se ele não tivesse recebido um convite, ele ia até o fim. Ele não pediu a conta, ele não cedeu às pressões, ele não se abateu com as críticas da torcida e preferiu manter o emprego dele. O salário atrasado ou não, o salário uma hora ou outra vai ser acertado. Muito bem. Surgiu o convite a 3 rodadas do final da fase de classificação, num breve estalar de dedos do América Mineiro. Ele pensou nele, apenas nele e somente nele. Ah, mas ele não expôs a instituição. Parabéns para ele. Mas no dia do aniversário do clube, no dia 11 de agosto, ele deu uma banana para Macaca, que até não reclamou muito, mesmo porque Macaca gosta de banana. Então, digno, equilibrado, um moço sério, tudo isso eu concordo. Mas ele, como todos os outros, não venha me falar de instituição, que eu amo e beija escudo, não venho não.
Ele pensou nele, apenas nele, somente nele, e há 3 rodadas ele poderia ter dito pro América assim, América, tá fechado, mas deixa só eu fazer mais um jogo aqui, chega a 30 e eu deixo o time aqui classificado, que eles me abriram a porta aqui depois que eu fui rebaixado com o Ituano. Então eu faço mais um jogo, devo ganhar o jogo e converso com o presidente já e pelo menos deixo o time classificado. Não. Voltou da Paraíba, pegou a mochila e meteu o pé na estrada. Pensou nele, apenas nele, somente nele. E para aumentar o requinte de crueldade, no momento terrível do clube, no dia do aniversário do clube. Então, parabéns para ele pelo profissionalismo, vai buscar o que é melhor para ele. Agora, acender a auréola de santo na cabeça dele, se depender de mim, eu não vou trocar essa pilha, não. Ouvinte no ar, mais um. Boa noite, Batista. Vou falar uma coisa agora, hein? Mais esse tanto para a Ponte pagar, tá difícil, hein? Eu acho que a Ponte esse ano, infelizmente, não vai conseguir contratar mais ninguém. Infelizmente, não sobe. Infelizmente, sou pontepretano, torço muito, mas não vai subir, não. A gente só espera que o presidente, seu Iberlim, não coloque culpa de novo, né, nas anteriores por essa cobrança, né? Porque sempre ele coloca culpa nas anteriores por tudo quanto é coisa, ele não tem culpa de nada, né? Então, dessa vez eu acho que não tem como ele pôr culpa nos outros, essas 2 ações que tem aí. Falou, Batista, um abraço para vocês aí. O que vocês acham disso aí? Vocês acham que a Ponte sobe ou não? Vê com o CH aí, com o Tigrão. Um abraço, Moisés de Galha. Abraço, Moisés, muito obrigado. Nos momentos em que passamos pelos noticiários, os comentaristas já vão falando, né? A Ponte tem tudo para subir. E acredito que essa questão financeira não vai atrapalhar. E nem a saída do treinador. Ao contrário, pode até melhorar o time da Ponte com a troca de treinador. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista e amigos do futebol. Esses jogadores que estão aí na ativa e jogassem metade do que eles ganham, pelo amor de Deus, hein? O Jean Dias, tudo isso daí, e o Maguinho também. Maguinho era reserva, pô, assim não dá, né? Coitado dos dirigentes de futebol que tem que aguentar essas coisas aí. Agora a bucha sobrou tudo pra Ponte Preta pagar, né? Brincadeira isso daí, né, Batista? Pelo amor de Deus. Ai. Um abraço, Toninho, bairro Matão, Sumaré. Abraço, Toninho, muito obrigado. Toninho também desacursoado, hein? Maguinho não era banco, né? Maguinho era titular. Só essa questão aí. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa noite. Respeito a sua opinião com relação ao Valentim, mas acho que as críticas são merecidas sim. A performance do time nunca foi lá essas coisas. A colocação no campeonato é ótima, mas você olhando performance, realmente o time não joga nada. Quando ele foi contratado, eu achei que a Ponte tinha feito algo diferente. Gostei da contratação. Mas no decorrer dos campeonatos, o Paulista é muito bom, mas principalmente agora no Brasileiro, eu vi que ele é mais do mesmo. Acredito que a gente não conseguiria subir com ele, não. Ok? Adalberto, Campinas, uma boa noite aí para vocês. Boa noite, Adalberto, um abraço, muito obrigado. O futebol realmente é uma caixa de fazer louco. Olha só essa notícia. Evaristo Pisa, que é aqui de Campinas, está dirigindo o Botafogo, ganhou da Ponte na última rodada por 2-1, sofreu uma derrota. Tribunal de Justiça de Mato Grosso condenou o treinador, que hoje comanda o Botafogo da Paraíba, a indenizar o misto
em mais de R$60 mil. A decisão de primeira instância ainda cabe recurso. O caso teve início em 2024, quando o Pisa chegou a ser anunciado oficialmente pelo clube matogrossense com um acerto verbal já alinhado. No entanto, ele desistiu do acordo e fechou com o Botafogo da Paraíba, equipe pela qual disputou a Série C do Brasileiro. A ausência de apresentação em Cuiabá motivou críticas públicas do dono da SAF do misto, Dorileu Leal, que prometeu acionar a justiça. E acionou mesmo. E agora veio a decisão em primeira instância. Ou seja, o treinador foi contratado, o contrato não foi assinado, a contratação era verbal e ele desistiu do negócio. Não se apresentou. Mesmo assim, o juiz deu ganho de causa ao time do misto e condenou, em primeira instância, o Evaristo Pisa a pagar R$60 mil ao time do misto. Olha que coisa realmente impressionante, hein? Então, aquilo que disse o CEO do misto valeu muito mais do que um papel assinado, que é o tal do contrato, que não foi assinado pelo Evaristo Pisa. 18h31, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h34, ouvinte no ar. Boa noite, Carlos Batista, Mário Bugrino aqui de São Paulo. Cara, assim, esse Sarará, pra falar a verdade pra mim, ok, perdeu, mas não faz tanta falta assim. Aliás, era o comentário que a gente ouviu na própria rádio, acho que o Ceará, né, que brincava bastante que Sarará não era jogador. Agora o jogador, quando sai, vai fazer super falta. Acho que não, né? Enfim, não é isso que vai fazer falta. O que fez falta pro Guarani foi ganhar jogos aí no passado. Agora, ouvindo o noticiário da
da Ponte Preta, né, cara? Tá que nem o Brasil, né? Você vê, há 2 anos atrás, tudo que acontecia era culpa do presidente. Hoje em dia, tudo que acontece é culpa de qualquer um, menos do presidente. É que nem o Eberlen aí, né? Tudo que acontece de ruim era culpa do presidente anterior. E agora, na gestão dele, nada é culpa dele. E como política e futebol são parecidos, não é? Vocês não acham? Um abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte com mensagem de texto. Leandro Pucci. Batista, Marcelo já começando tudo errado. Dudu e Arthur é pau na certa. Já vai ser vaiado nesta estreia. Esses treinadores não assistem jogos. Pelo amor de Deus. Diz aqui o Leandro Pucci. Ouvinte participando. Tigrão, hoje na tela da Band, na entrevista do Valentino América, deu a entender que ele ia sair antes da proposta do América. Abimael Costa. Não tive essa sensação, não. Você teve, CH? Hoje lá nos Donos da Bola, você estava comigo e também com o Gleger Zorzin. Batista, não tive essa impressão, não. Eu tô contigo nessa. Não acho que foi por esse caminho. De repente, posso estar até enganado. Mas não fiquei com essa sensação, não. Ele até falou que não saiu, que teve outras propostas, não saiu e só foi para o América, e isso é a justificativa dele, que ele queria muito ser treinador do América porque ele começou a carreira lá no Sub-17. Roberto Souza, de Hortolândia. Boa noite, Batista. Como um clube como a nossa Macaca contrata um jogador como o Jean Dias, pagando mais de 100 mil por mês, numa Série C, sem receita? Qualquer pessoa com nível primário sabe que a conta não fecha. A Ponte está dizendo aqui o ouvinte. Digo com tristeza. Boa noite, Roberto Souza, de Hortolândia. Olha, a Ponte, ela manteve, né, os jogadores que disputaram o Campeonato Paulista. Então, salários muito altos, e aí acabou ficando nessa situação. Mas não foram os salários altos que complicaram a vida da Ponte. Foram as contas bloqueadas. Conta bloqueada não tem como efetuar o pagamento. Nem salário alto e nem salário baixo. Tá todo mundo no mesmo balaio. Não recebe aquele que ganha muito, mas não recebe também o que ganha pouco. Então, mesmo que todos os salários fossem salários mínimos, a Ponte não conseguiria pagar com contas bloqueadas. 18h38. Ouvinte participando. Deixa eu ver aqui, boa noite. Se realmente a Ponte Preta estiver devendo tudo isso para jogadores e funcionários, diretoria perdeu o crédito e o meu voto na eleição. Diz aqui o Marcos Fiapo. Abraço, muito obrigado para você. Boa tarde, equipe campeã da Band. Batista, parabéns, gostei da sua sugestão. Se fosse possível, que pena que não dá. Léo Oliveira, 1 jogo e Dudu, 2 jogos. Deixo aqui a minha opinião. Dudu não dá mais, não por conta da última partida, e sim das demais que ele já aprontou. Dudu sabe jogar, diz aqui o ouvinte. Ele acha que joga muito mais do que realmente joga. Paulo Kikuchi. Abraço para você, Paulo Kikuchi. Tô contigo nessa. Ao invés de fazer o arroz com feijão, que aliás é uma delícia,
Ainda mais se tiver um tempero da Aroma das Ervas. Fica melhor ainda. Chimichurri. Se tiver o chimichurri. Chimichurri. Não. O Dudu, ele acha que é o Falcão. O Paulo Roberto Falcão. Ele quer dar de 3 dedos, ele quer fazer um passe mais elaborado, ao invés de dar um chutão. Quando a situação está complicada, ele não se dispõe a fazer isso. Porque no íntimo dele, na memória do corpo dele, ele se acha Paulo Roberto Falcão. Então ele quer jogar igual o Falcão. Mas não tem jeito, porque o Falcão é o Falcão. E o Dudu é o Dudu. É até um jogador bem razoável. Agora, não dá, né? No jogo contra a equipe do Botafogo, ele errou 3 passes, 3 contra-ataques, 3 gols. E foi até salvo pela arbitragem que anulou um gol da equipe do Botafogo. Um impedimento mal anulado, né? Mal marcado. E aí anulou um gol. Mas 2 valeram. E a Ponte perdeu por 2-1. Aliás, eu queria ler. Oi? Eu queria ler o voto do tribunal que deu um jogo pro Dudu e 2 pro Léo Oliveira, né? Será? Não estou dizendo que falou isso, hein? Mas se tratando de justiça no Brasil, em qualquer nível, né? Não sei se eu tô sendo claro. Qualquer nível. Dá para esperar qualquer coisa. Teria sido, assim, a justificativa apenas de um jogo, em função da vida pregressa do jogador, tipo um voto assim: o jogador Dudu da Associação Atlética Ponte Preta será punido com apenas um jogo. Essa é o nosso parecer. Pela sua vida pregressa, um jogador altamente disciplinado e que nunca foi expulso. Se tratando de tribunal, espero tudo, viu, Batista? O tribunal pode ter confundido, né? O Dudu, com o outro. O que aconteceu, Batista? Ele foi denunciado pela expulsão contra o Brusque porque ele tentou dar um voleio e acabou acertando o rosto do adversário. Foi isso que aconteceu. Já o Léo Oliveira, ele foi denunciado por jogo violento no jogo contra o Náutico, 7ª rodada, 32 minutos do primeiro tempo. Segundo a súmula, o lateral atingiu as travas da chuteira na canela de um adversário com o uso de força excessiva, o que motivou a sua expulsão direta. Foi isso que aconteceu. 18 Sabe o que eu acho? 43, 8 Tigrão. Sabe o que eu acho? Bem, para não polemizar, que toda vez que um jogador vai a julgamento por expulsão, 3 cartões amarelos não tem julgamento. Porque cumpre uma, acabou, tá tudo certo. Tomou o primeiro, segundo no terceiro. Tomou o terceiro, cumpre um jogo. Não tem julgamento. Olha a sutileza jurídica. Agora, quando ele toma vermelho, ele é julgado. Eu acho que toda vez que o tribunal dá só aquele jogo que ele já cumpriu, primeiro que a suspensão automática para mim é uma aberração. Mas uma grande aberração. Isso deveria ser extirpado do vocabulário jurídico futebolês. Não deveria existir mais. Sabe por quê? Porque numa suspensão injusta, o jogador é punido antes de ser julgado, sem direito à defesa. Isso daí é um monstrengo jurídico. É uma aberração. O jogador cumprir uma automática. Mas como automática? Aí, quando o tribunal vai julgar, não vê motivo, que o Dudu foi absolvido. Um jogo só, para mim, é sempre absolvição. Mas ele foi absolvido, mas cumpriu uma pena de um jogo. Então, teria que ser assim, ó. O cara foi expulso, continua jogando. Aí, no julgamento, ele vai ser condenado ou absolvido. Se for condenado a um jogo, aí ele cumpre. A 2, a 3, a 10... a 360 dias, está tudo certo. Não vamos contestar voto de juiz de Tribunal de Justiça Desportiva. Agora, a tal da suspensão automática, ela é ridícula.
Porque em muitas das vezes o jogador é absolvido, mas já cumpriu. E quem que devolve aquele jogo para ele? Qual o crédito que ele tem? Então são situações absolutamente incoerentes, né? Injustas, e que são típicas de um ordenamento jurídico brasileiro, onde o bandido tem 40 passagens na polícia, pela polícia, tem 10 condenações, já matou 20, e aí ele cai e tem um monte de benesses, e daqui a pouco ele está na rua matando de novo. Esse ordenamento jurídico, entre outras coisas, que eu não vou me aprofundar aqui, ele contamina também a justiça desportiva. E aí o cara cumpre, o cara vai preso sem ser julgado. Ele já está cumprindo pena, mas ele não foi julgado. Ele não foi considerado culpado. Só no Brasil. Apenas no Brasil. Apenas aqui. Tá tudo errado, pô. E ninguém vê isso. Desde quando eu acompanho futebol, que tem a tal da suspensão automática. Vai cumprir uma porque foi expulso. Cumpriu uma, pois, se ele não mereceu a expulsão. Então não existe no julgamento absolvição. Porque o cara sempre, na pior das hipóteses, tendo culpa ou não, é condenado a um jogo de suspensão. São 18h46, hoje até 19h30. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem promoção sensacional esperando por você. Rodízio de pizza por apenas R$ 59,90. A pizza mais gostosa de Campinas, saborosa, com muito recheio, mais de 40 sabores. Salgadas, doces e tem também a pizza de sorvete. Nas noites de terça a sábado, das 18 às 22h30. Aproveite também chopp geladíssimo, chopp Brahma geladíssimo, de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem pratos à la carte executivos, diversos lanches saborosos, variedade de bebidas com ou sem álcool e deliciosas sobremesas. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, bem na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento pela Cônigo Cipião. Estacionamento em frente ao restaurante para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Informações importantes do ABC, que é o adversário do Guarani. O ABC anunciou mais 2 contratações. O meia Alisson Tadei, 28 anos, estava jogando a Série D pelo Joinville. O jogador atuou por Goiás, Aparecidense, Paraná e Ipiranga, 15 de Piracicaba, Ferroviária, Operário do Paraná e Floresta. Jogador experiente na Série C. Jogou a Série C pelo Ipiranga, Ferroviária, Operário e Floresta. Repito o nome dele. Olho nesse jogador. Alisson Tadei. Deve estrear contra a equipe do Guarani. Outra contratação é Ronaldi. Ronaldi, com Y. Atacante, 28 anos. Foi artilheiro da primeira fase da Série D, com o Tonaluso. 10 gols e 2 assistências. Tudo bem que é Série D, mas o cara marcou 10 gols e deu 2 assistências. E o currículo dele traz clubes desconhecidos como Barcelona, do Rio de Janeiro,
Séries do Rio de Janeiro, Campo Grande do Rio de Janeiro, Serranense, Minas Gerais, Império Serrano, Rio de Janeiro, Gonçalense do Rio de Janeiro, Rio Branco de Venda Nova, Espírito Santo, Bom Sucesso do Rio de Janeiro e São Francisco do Pará. Então é o seguinte, ó, esses 2 jogadores devem estrear contra a equipe do Guarani. Mas tem uma baixa. O lateral Lucas Mota foi suspenso por 4 jogos. Ele terminou um jogo e ele fez sinal de roubo. Aquele gesto característico, polegar de uma mão encostando no meio da outra mão. E com os 4 dedos restantes fazendo o sinal característico de roubo. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo o gesto. E aí ele pegou uma multa de R$1.000 e também 4 jogos de suspensão, ou seja, ele não vai atuar contra a equipe do Guarani. Mais uma contratação que eu estou vendo aqui, ó. Rafael Oller, que estava no Marcílio Dias. Rafael foi campeão paranaense nesta temporada, jogando pelo Operário do Paraná. Chegou a Natal, no Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, fez exames médicos e assinou o contrato com o Alvinegro até o final do Brasileirão da Série C. Portanto, já estará disponível para este jogo diante da equipe do Guarani. Então são contratações. A janela está aberta até o dia 2 de setembro. Até lá é um tormento, hein? Pode perder jogadores e o adversário pode se reforçar. É o caso que está acontecendo com o adversário do Guarani, que se reforçou e o Guarani perdeu o jogador, perdeu o Sarará. Não era titular, mas um jogador que vinha entrando sempre aí, né? Pois não, Tigrão? Não, no jogo Ponte e Botafogo da Paraíba no último sábado, no momento em que foi anulado o gol do Botafogo, discutível, não tava, impedido, o jogador do Botafogo fez esse mesmo gesto aí. Você estava transmitindo o jogo, né? Você viu pela tela da Band. Cássio Gabriel, Tigrão. Foi o Cassinho? Foi ele. Então, resta saber agora como é que vai ser, né? O tribunal vai aplicar, quer dizer, o mesmo critério? Tem aí uma jurisprudência, né? Vai seguir a mesma punição. Não sei, Bati, acabei de dizer, né? Eu, desde o primeiro ano da faculdade de Direito, que eu escutava um negócio que eu não vou repetir aqui, né? Que não vou repetir, mas sentença, condenação, sentença judicial é para ser cumprida e não é para ser discutida. Mas cabeça de juiz e um outro negócio aí, de bebê, sempre pode ter uma surpresa, né? Você nunca sabe a hora e o que vem. Entendeu ou não? Então, tem jurisprudência, então vai aplicar mesmo. Vai ser a mesma turma? Ou tem a turma A e a turma B? A turma A é de um lado e a turma B é do outro, né? Vocês sabem, né, Batista, que isso aí existe, né? Turma A, turma B, turma C, turma D. Interpretação, a lei não é a mesma para todo mundo. De repente, mas eu, no momento em que ele fez esse gesto, falei, lá, tá jogando o estádio inteiro contra o juiz e insinuando que foi roubado o lance. Vamos ver agora o desdobramento disso. Cássio Gabriel, que inclusive jogou pela Ponte. Do ABC, o Rodrigo Santana amanhã será o nosso convidado, o técnico do ABC aqui na Bandeirantes. E o detalhe é que o ABC não ganhou nenhum jogo em casa até agora na Série C do Brasileiro. Só empatou ou perdeu. 18h54, atenção, hein? Já o sorteio, 10 ingressos para o jogo da Ponte com o Itabaiana. Sábado, 5 da tarde. Não são pares, são 10 ingressos
e o ganhador vai retirar lá mesmo no estádio, lá na loja da Macaca. Já terminou a reforma da loja da Macaca ou ainda não, hein? Terminou. Terminou? Já terminou. Então não tá no container mais. Não tá mais. Já tá novinha lá. O torcedor é até bom pra conhecer novamente, né? Quem não conhece ou quem já foi na antiga, tá novinha, Batista. Então, na loja novinha, 1900, é o nome da loja da Macaca. Chegando lá, o ganhador vai levar um documento que contenha o CPF. Chegando lá, converse com o atendente e diga que foi retirar o ingresso que ganhou da Rádio Bandeirantes. Como é que você faz para concorrer? É o seguinte, entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número de WhatsApp e tem uma senha. Pegue a senha e o número de WhatsApp e mande nome completo, CPF e a senha. 3 coisas: nome completo, CPF e a senha para o número de WhatsApp que está lá, fixado onde o pessoal deixa comentários, lá no chat. Participe já já. Vou divulgar aqui os 10 ganhadores. Intervalo, voltamos em instantes. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Quer saber o que é tabu? É ignorar sua saúde íntima. A Prime Man cuida de você com tratamentos de harmonização íntima masculina, aumento, engrossamento e estética íntima com responsabilidade técnica. O resultado? Mais autoestima, mais prazer, mais respeito por si mesmo. Agende agora no WhatsApp 19 99787 7603. Eu repito, 19 99787 7603. Prime Man, o novo homem se cuida. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Copa Libertadores da América. Ontem no Maracanã, o Flamengo venceu o Inter pelo placar de 1-0, partida de ida, oitavas de final da competição. Ontem também, pela Sul-Americana, o Alianza Lima venceu a Universidade Católica do Equador por 2-0. A Universidade de Chile venceu o Independiente da Argentina pelo placar de 1-0. Também pela Sul-Americana, o Bolívar venceu o Cienciano do Peru pelo placar de 2-0. Ainda pela Libertadores, o Cerro Porteño perdeu em casa para o Estudiantes. Hoje é dia de Botafogo e Palmeiras em campo pela Libertadores. 7 da noite, o Botafogo recebe a LDU e o Palmeiras, 9h30 em Lima, no Peru, pega o Universitário. Hoje também tem o duelo entre Libertad do Paraguai e River Plate, também 9h30 da noite. Hoje tem Copa Sul-Americana, com o time brasileiro em campo. O Atlético Mineiro recebe no seu estádio, na Arena MRV, o Godoy Cruz da Argentina. Hoje também pela Sul-Americana tem o duelo argentino entre Central Córdoba e Lanús. Hoje também é dia de Campeonato Brasileiro da Série B, duelo de 2 times que estão no G4.
O terceiro colocado, Novo Horizontino, recebe o segundo colocado, Coritiba, 9h35 da noite. Para fechar, vale destacar que pelo Campeonato Brasileiro da Série C, os times de Campinas voltam a campo neste sábado, 5 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Itabaiana. 7h30 da noite no Frasqueirão, em Natal, Rio Grande do Norte, tem Guarani e ABC. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 19h01, hoje até 19h30. Ouvinte no ar. Fala, galera da Band. Batista, CH, Tigrão. Queria saber, num jogo fora de casa contra o ABC lutando para não cair, o Guarani precisando ganhar, será que não seria interessante entrar com 3 atacantes? Dentinho de um lado, que mostrou que veio para ser titular, Brunão no meio e Mirandinha na outra ponta, já para tentar amassar os caras lá dentro. O que vocês acham? Será que o time fica muito exposto? Valeu, Thiago de Sumaré. Ouvinte no ar. É uma boa, hein? É uma boa, escalação que ele deu aí. Aliás, é o ataque que terminou o jogo na última partida do Guarani, né, contra o Ipiranga. Eu escalaria exatamente dessa forma aí, só para registrar que ele pediu aí para a equipe se manifestar. Batista. Mais um. Batista, Tigrão, boa noite. Meus caros, escutando aí vocês falar desse jogador, e olha, eu concordo, bem feito pela punição desse rapaz. Como é que o cara pode fazer uma ilação dessa? Dizer que tem roubo no Brasil, ainda mais no futebol. Você é doido, rapaz, oxente. Coisa doida, rapaz, tá certo. Tinha que prender ele. Cadê o STF que não manda prendê-lo? Que ele não sabe que no Brasil não tem roubo, não tem corrupção. Ô, rapaz, que diacho é esse? Falou! Edivalmir Massa, claro, né, usando aí de toda a sua filigrana para estabelecer o contato com a ironia. Abraço para você, Edivalmir Massa. Virada de placar começa com atitude. Quantas vezes a gente viu um time perdendo de 2-0, por exemplo, e vira o jogo com raça e atitude? A vida íntima do homem é igualzinho. Meu amigo, às vezes você tá ali, ó, desanimado, sem confiança, performance caindo e acha que o jogo tá perdido. Mas quando entra em campo a Prime Man, aí sim, a partida muda de verdade. A Prime Man é especialista em saúde íntima masculina. Eles tratam de verdade. Ejaculação precoce, falta de libido, reposição hormonal, estética íntima, engrossamento, aumento peniano, tudo com sigilo, respeito e resultado. É tipo entrar no segundo tempo com gás novo
e tática perfeita. E tem mais, autoestima lá em cima, parceiro. Quando você se cuida por dentro e por fora, o jogo flui, a relação melhora e você volta a ser titular absoluto da sua história. Então manda uma mensagem de WhatsApp agora mesmo, 99787-7603, 99787-7603. Prime Man, confie no time que mais entende do corpo do homem. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, participando aqui, mandando mensagens. Muito obrigado para todos que estão mandando mensagens. Boa noite, diz aqui o Rogério. Sou leigo, mas entendo que o jogador é absolvido de pegar mais jogos, além da automática. Diz o Roger, que mora no Jardim do Lago. Era a questão levantada pelo Tigrão, de que o jogador, quando é expulso, ele é sempre punido. Ele nunca é absolvido, porque ele pega uma automática e depois ele é absolvido. O ouvinte entende de uma outra maneira. Ele está dizendo que cumpre uma automática, é pelaquela expulsão. E depois ele é absolvido de mais partidas. É o caso que aconteceu com o Dudu. O Dudu cumpriu uma automática imediatamente na rodada seguinte. Aí veio o julgamento. Aí pegou 2 jogos. Enquanto que o Léo Oliveira, aliás, o Dudu pegou um jogo. Então ele está absolvido, apto para atuar diante do Itabaiana. O Léo Oliveira cumpriu uma automática e no julgamento pegou 2 jogos. Então ele está fora do jogo diante do Itabaiana. Vai cumprir, portanto, a segunda. E é isso que está dizendo aqui o ouvinte. Mas tem casos em que quando o jogador pega um jogo, ele é condenado. Ele é condenado, ele sofreu uma condenação, um jogo. E tem casos em que ele já cumpriu um jogo e ele é absolvido. E aí? Quem é que paga a continha? Respeito a opinião do ouvinte, a interpretação, respeito. Obrigado pela participação, mas não concordo. Tem vários julgamentos aí que dá absolvição. Porque quando pega 1, 2, 3, 4 ou 10, o jogador foi considerado culpado, condenado. Aí já cumpriu, tá bom. E quando ele é absolvido e já cumpriu também, ele fica com crédito para depois jogar uma a mais? Não tem campeonato para ele jogar, acabou o campeonato, ficou no preju. Eu acho que tá errado, mas respeito a opinião do ouvinte. Então, no bid, agora há pouco saiu, do Marcelo Fernandes com o Guarani, para ele poder ser inscrito pela Ponte Preta e ficar no banco de reservas no jogo do próximo sábado. E nós estamos recebendo aqui, quando deu a câmera do Breno Beretta, deu para ver aqui no fundo o Denilson. Denilson da Mites Bife, que comanda a Mites Bife. E... Olha o Denilson aí, ó. Ah, hoje tem, hein? E Denilson aí? Será que tem carne boa hoje? Ô, Denilson. Fala, já Tigrão. Colocou o pé de frango na grelha lá ou não? Já tá grelhando, já até tirei a unha já. Mas hoje você não vai vir, vai ficar em casa aí? Daqui a pouco você vai ver o que te espera. Quero ver mesmo, tava preparando ali um pezinho de porco, uma orelha de frango. Denilson é um profissional experiente, está há mais de 20 anos no ramo, trabalhando com casa de carnes, né? Boutique de carnes, melhor dizendo. E ele é que faz os churrascos aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O pessoal tá brincando porque hoje tem aqui um churrasco comemorativo pelo grande trabalho, a grande cobertura que a equipe fez no Derby 210. Rádio e TV, TV e rádio. Então, daqui a pouco vamos dar um tapa no beiço, porque ninguém é de ferro, né?
mas saborear as delícias da Meats Beef. Ô Denilson, dá o endereço aí pra gente. Avenida Jesuíno Marcondes Machado, número 1484, na esquina com a Rua Piquete. Então é facinho de chegar, facinho de você encontrar. Tá ali bem na divisa da Chácara da Barra com a Nova Campinas. Então, antes de ir para casa, é sempre bom passar lá na Meats Beef e levar aquela carne excelente, que é tradicional da Meats Beef, né? Será muito bem atendido, com um serviço de qualidade, de excelência. Então, trabalhamos com carnes de churrascos e o nosso forte também são carnes para o dia a dia. Então, você precisou de um filé de frango, um filé mignon, uma carne moída, é tudo no capricho. E outra coisa boa, melhor ainda, feito as embalagens de acordo com o seu consumo diário. Então, é bem pessoal mesmo. É feito de acordo com o seu consumo. Então, você precisou de carne boa, do dia a dia, temos lá. Vou fazer um churrasco, quero um churrasco top? Tem também. Eu quero comprar um kit de mistura da semana. Vai lá que a gente tem tudo montadinho com preço bom, com 15% a 20% mais barato do que o preço normal de você comprar avulso. E aquele famoso que sempre foi anunciado aqui na Band, que todo mundo já conhece, é o kit hambúrguer também. Então vai lá que tem. Valeu, Denilson. Um grande abraço. Um abraço. Muito obrigado. Ótimo trabalho, viu? Vamos trabalhar. Denilson Alves, se ele não trabalhar, aí não tem as delícias do Meats Beef. Brincadeira, ele tem uma equipe, né? Ele é o dono e ele tem uma grande equipe que trabalha com ele, que é a melhor equipe em Campinas. Aliás, se você quer fazer um churrasco top, entre em contato com o Denilson. Até vou dar no ar aqui o número do WhatsApp do Denilson. Anote aí para você contratar, você que quer fazer um churrasco. Deixa eu achar o número aqui do Denilson. Não tá aparecendo, hein? Tá no privado aqui. Alô, Denilson, retorna aí para dar o número de WhatsApp para o pessoal entrar em contato com você. Não tem o número do WhatsApp, vai o número aqui da loja. 3294-7003. 3294-7003. Entre em contato com a Meats Beef, Casa de Carnes, na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Bem, e agora vamos com os temas do dia. São temas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Vamos com o tema 1. A produção preparou o tema 1. Atenção, comentaristas. Tema 1. Capivariano, um dos caçulas do Paulistão 2026, e Figueirense fecharam uma espécie de empréstimo do técnico Hélio Cizenando. Essa é nova, hein? O treinador foi liberado pelo Capivariano para comandar o Figueira nas 3 últimas rodadas da Série C e depois retorna ao clube paulista na região de Campinas para o planejamento de olho na próxima temporada. Como o Capivariano está sem calendário desde o título da Série A2 do Paulista em abril, o treinador já tinha sido repassado ao Pouso Alegre, onde não conseguiu a classificação ao mata-mata da Série D. E agora foi emprestado ao Figueirense, Hélio Cizenando. Pauta 2. Diretor do Corinthians detonou a saída de Cauê Furquim para o Bahia. Carlos Roberto Auríquio criticou a postura de representantes do jogador e do Clube do Nordeste. Pego de surpresa nesta quinta-feira, o Clube Paulista trata como oportunista a postura dos representantes do jogador e do Grupo City. Jogador que é do Grupo City, é o grupo que controla o Bahia. Abre aspas, ele tinha um dos maiores salários da categoria Sub-17 e mais 2 anos e meio de contrato pela frente. Foram oportunistas.
Chamamos para aumentar o salário e eles só nos enrolaram. Fecha aspas, contou Carlos Roberto Auríquio. Pauta 3. Manchester City recusa 441,6 milhões de reais por Savinho e Tottenham promete nova investida. Clube de Londres ofereceu 70 milhões de euros pelo atacante brasileiro, mas time de Pepe Guardiola não aceitou o negócio. Apenas 6 jogadores superam a cifra nesta janela de transferências. Vamos lá, CH, qual o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Eu quero falar do Savinho. O mundo do futebol tá de ponta cabeça, né? Eu acho o Savinho bom jogador, promissor, jovem, 70 milhões de euros e o City recusou. E o Tottenham vem pra cima com mais. Realmente, Batista, eu não sei aonde vai parar essas cifras. Eu não sei como é que os grandes clubes, apesar de muita arrecadação, vão conseguir manter esses altos salários e esses valores estratosféricos em termos de negociação. Que loucura. 70 milhões de euros, com todo respeito, eu acho que é muita coisa para o Savinho. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para hoje, hein, Tigrão? Essa do Cizenando, né? Virou um técnico nômade com contrato com o Capivariano, mas foi para Pouso Alegre e agora vai para Florianópolis. Tem uma história parecida com essa daí, não é inédito não, do Roberval Davino. Aí no início do século, que ele estava dirigindo o Guarani, salvo engano, e foi emprestado para uma equipe, eu acho que é o Mirassol, o CRB. Mas teve essa história do treinador tá com o contrato, vai lá, dá um socorro no momento em que não tinha aqui a competição para disputar e depois retornou. Então, é curioso, mas não é inédito o fato, né? São coisas de um futebol com nome de profissional, mas com nuances, fatos, acontecimentos e capítulos de um futebol absolutamente amador. E você, Breno Beretta, qual o assunto que você escolheu para hoje? Eu quero falar do Cizenando também, porque recentemente aconteceu isso com o Guilherme Alves, que era técnico do Velo Clube. Ele foi emprestado no ano passado para o Água Santa para disputar a Série D do Brasileiro. E depois, esse ano, ele voltou para o Velo Clube. É algo bem curioso, né? E o Hélio Cizenando é bom treinador. Ele mostrou isso no Capivariano, vai lá tentar dar uma ajuda para o Figueirense e depois ele retorna para comandar o time no Paulistão, que é o principal objetivo, tanto dele quanto do Capivariano, Batista. Teve um caso do Marcelinho Paraíba, caso recente. Ele foi anunciado como treinador de 2 clubes simultaneamente, América do Rio de Janeiro e Nacional de Patos, na Paraíba. Eu não sei como é que ele faria caso o negócio fosse em frente para comandar os 2 clubes ao mesmo tempo, né? Só se fosse um pelo aniversário WhatsApp. do outro. Põe um lado da bunda num banco e o outro lado no outro. Coisa do Marcelinho, né? O Marcelinho Paraíba. Agora, isso daí é comum. O que é inédito é um time ter 2 treinadores ao mesmo tempo. Esse eu não conheço nenhum outro caso. Mas em 1989, subiram para a Série A1 do Paulista 2 treinadores que dirigiram a Ponte. Osmar Guarnelli e Nicanor de Carvalho Júnior. Leandro Boles, um dos maiores locutores esportivos do Brasil, hoje participa também, está aqui no estúdio
Qual o tema que você escolheu para hoje em Bolis? Tá registrado, hein? Tudo bem, Batistão? Um abraço para você, um abraço para todos que estão nos acompanhando. Eu encontrei o Denilson subindo aqui as escadarias e... Veio de moto? Não, vim atrás do Denilson aqui, né? Com todo respeito. Você tá de moto, pô? Essa blusa aí, pô? Tá pegando no meu pé, Tigrão. Só falta daqui a pouquinho. Bom, deixa pra lá. E é o seguinte, e o Denilson veio pra cá, hoje é a noite de churras, então a gente marca a presença aqui no estúdio. Bastão, aconteceu uma vez também no 15 de Piracicaba. Sérgio Guedes. Olha. Sérgio Guedes foi contratado para fazer o planejamento para o time para 2013, para a disputa do Campeonato Paulista da Série A1. Foi contratado em meados de setembro. E o Sport disputava o Campeonato Brasileiro da Série A e vivia uma situação bem complicada em 2012. Tanto é que acabou sendo rebaixado. Mas quando ocorreu isso, né? Ele acabou o Sport emprestando do 15 de Piracicaba. O Sport acabou caindo, mas ele fez uma boa campanha, chamou a atenção dos dirigentes. E teve um dirigente do Sport que disse na ocasião, ele não volta para o 15, ele vai ficar aqui no Sport. Mas daí o Sérgio Guedes acabou honrando o seu contrato, acabou começando o trabalho em 2013 e depois ele acabou voltando para o Sport. Então mais um fato aí em cima disso que ocorreu agora com o Hélio Cinzenando, que acabou deixando o Capivariano para ir emprestado ao Figueirense. E atenção para os ganhadores, 10 ingressos para Ponte Preta e Itabaiana, estádio majestoso, sábado às 5 da tarde. 1. Adilson da Silva. 2. Ailton Pereira de Lima. 3. César Roberto Nunes de Paiva. 4. Felipe Turoli. Ou Turoli, não sei qual a pronúncia correta. 5. Leonardo Capelete de Freitas. 6. Letícia Moreira Silva. 7. Rafael Vinícius Sabella. 8. Victor Cima. 9. Wellington Felipe Milagres. E 10. Wilson Roberto Pena Franco. Vou repetir. 1. Adilson da Silva. 2. Ailton Pereira de Lima. 3. César Roberto Nunes de Paiva. 4. Felipe Turoli. 5. Leonardo Capelete de Freitas. 6. Letícia Moreira Silva. 7. Rafael Vinícius Sabella. 8. Victor Cima. 9. Wellington Felipe Milagres. E 10. Wilson Roberto Pena Franco. Quem não pegou, né, ou acabou não prestando atenção, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas tem todos os nomes. Tem lá os 10 nomes que devem comparecer lá no Campo da Ponte, na loja da Ponte. A novíssima loja da Ponte foi totalmente reformada. Quando? No dia do jogo. No sábado, até uns 10 minutos, a bola rola às 5. Então, até 4h50, você tem que chegar lá, porque obrigatoriamente a loja fecha no horário em que a bola rola. Então, tem que chegar até, né, uns 10 minutos antes. Leve um documento que contenha o CPF e aí, chegando lá, diga para o atendente que você foi retirar o ingresso que ganhou aqui da Rádio Bandeirantes. Tá bom? Muito obrigado para todos que participaram e parabéns aos 10 ganhadores que ganharam ingressos para o setor de cadeira vitalícia do Estádio Majestoso para a Ponte Itabaiana, sábado às 5 da tarde. E agora na lata. Responde na lata. Bom, eu começo com você, Bolis, respondendo o na lata de hoje. Vamos lá. Rafael Tolói, ex-Atalanta, desembarcou nesta quinta-feira em Congonhas, São Paulo, para assinar com o São Paulo. Aos 34 anos, zagueiro retorna ao tricolor do Morumbi, onde conquistou a Sul-Americana em 2012. E aí, o São Paulo acerta na contratação
de Rafael Tolói? Prefiro aguardar. Vem com muita experiência, muito mais do que quando ele acabou saindo do São Paulo. Eu acho que foi um acerto, um bom acerto. São Paulo está precisando de zagueiros. E você, Breno Beretta, qual a sua reflexão aí sobre o Tolói? Eu acho que errou o São Paulo. Não é um jogador hoje para o São Paulo, já está mais velho, errou o São Paulo. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão aí sobre a contratação do Rafael Tolói? Qual o conceito dele, hein, Tigrão? Conceito regular e é bananeira que já deu cacho. E para você, CH, qual é a sua reflexão aí sobre a contratação do Tolói? Batista, um grande ponto de interrogação. Ele já teve contusão, já passou pelo São Paulo e foi campeão, inclusive. Mas acho que ele está na estrada da volta. Eu não faria essa contratação, porque não deve custar barato para o São Paulo. Eu sigo com você, CH. Campeão da Copa do Mundo de Clubes, o Chelsea decidiu doar parte da premiação da competição aos familiares dos jogadores Diogo Jota e André Silva, que morreram no dia 3 de julho em um acidente de carro na Espanha. O título sobre os franceses rendeu 104,6 milhões de dólares, aproximadamente 617 milhões de reais ao campeão. De acordo com informações do jornal The Athletic, o clube do Oeste de Londres destinou a um fundo de 15 milhões de dólares, algo em torno de 80,8 milhões, a ser repassado aos atletas que participaram da campanha após uma reunião entre a cúpula do Chelsea e todo o plantel. Ficou decidido que os familiares dos dois irmãos, que perderam a vida 10 dias antes do título conquistado pelos ingleses nos Estados Unidos, recebam o mesmo valor. E aí, bela atitude do rival Chelsea. Certeza, atitude nobre, sensacional, não sabia disso, você está dizendo agora, sensacional, atitude nobre. E para você, Breno Beretta, a sua reflexão aí sobre o tema. Achei muito legal, é difícil um rival fazer isso daí, muito legal, importante para a família também dos dois que se foram. E para você, Boles, a sua reflexão sobre essa atitude. Não tenha dúvida alguma, foi sensacional, uma atitude sensacional do Chelsea. E para você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Uma atitude maravilhosa que mostra, graças a Deus, que nem tudo está perdido no futebol. Vamos lá, Boles. Qual o resultado do jogo de daqui a pouco pelas oitavas de final da Libertadores? Universitário, Palmeiras ou empate? O jogo será em Lima, no Peru. Aliás, o palco da final da Libertadores novamente deste ano. Jogo difícil para o Palmeiras, 2-0 por Verdão. E você, Breno Beretta, qual o placar do jogo? Qual o placar, né? Qual o resultado do jogo? Se quiser dar o placar também. Vou dar o placar também, Batista. Apesar do jogo difícil, 2-1 Palmeiras. E você, Tigrão, qual é o resultado desse jogo? Esse time aí do Universitário é o atual campeão peruano, 2024. No momento é o segundo colocado do campeonato peruano. E ele não perde em casa há 12 jogos, mas é um time fraco. Apesar disso, estamos falando de um contexto do futebol peruano. Sendo assim, nós do Palmeiras, vamos lá, vamos arrumar um empatinho. Que potência, hein? E você, CH, qual o resultado desse prélio? Empate, 1-1. Opa, deu o placar então, 1-1. E aí, Pedro Piscinato, quero opinar também a respeito dessa peleja. 3-0 Palmeiras. Nossa, que potência. Todo mundo hoje alegre, sorrindo. Qual é o motivo será, hein? Valeu, Pedro Piscinato, um abraço pra você e até amanhã. Valeu, Batistão, um grande abraço e até amanhã. Valeu, Breno Beretta, um abraço pra você, até amanhã, bebê. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã.
Valeu, Boles. Valeu. Um abraço. O Boles que estará no comando do jogo do Guarani. Isso. Guarani e ABC, né? Guarani, 7h30, partida importante, Bugre tem que vencer. Guarani e ABC no próximo sábado, vamos estar juntos aqui na Rádio Bandeirantes. Um abraço, Batista. Valeu, Tigrão. Um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH. Um abraço pra você e até amanhã, CH. Valeu, boa noite a todos, até amanhã. Ouvinte participando conosco, Batista, vocês esqueceram do Tigrão. Foi técnico da Macaca e Bugrão. Tigrão, técnico da Macaca e do Bugrão. O Beto Zini queria transformar o Tigrão em treinador de futebol e o Tigrão recusou. Para treinador do Guarani. Mas o Tigrão recusou, não quis ser treinador, não por ser o Guarani, né? Ele tinha uma carreira sólida e, aliás, uma carreira extremamente vitoriosa. E aí declinou o convite. Estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar. E na sequência vem aí Esporte em Debate em toda a rede. Tchau! Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante.